Pai querido, te louvo nessa noite, Senhor, e te agradeço de todo o nosso coração pela oportunidade de estar juntos, buscando a tua palavra, Senhor. Que maravilha, Pai, que é a gente poder estudar junto, estar entre os irmãos, Amém. buscando a tua verdade, buscando a tua Amém. palavra, buscando as tuas misericórdias, a tua graça. Que nessa noite o Senhor se revele, Pai. O Senhor se revele a Amém. nós. Obrigada por usar a vida do Marcelo, da Adri, Senhor. Obrigada pela fidelidade deles. A gente clama, Senhor, para que o Senhor traga sensibilidade ao nosso espírito, para que a gente possa Amém. receber das coisas que o Senhor vai trazer nessa noite. Que tanto Amém. nós, como aqueles que vão assistir depois pela internet, que o teu espírito realmente se manifeste, que a gente possa escutar, aprender e apreender tudo aquilo que for dito nessa noite, Pai, que a gente não perca nada, Pai, que a Amém, gente seja como um Jesus. solo fértil, em Amém. que a semente é plantada e que dá fruto, Senhor. Eu clamo para que nessa noite a gente seja assim. Faz-nos desse jeito, Pai, para que a gente possa Amém, receber, Pai. realmente Em crescer nome em de Ti, Jesus. e tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Amém e amém. Boa noite, meu povo. Semana passada a gente terminou o capítulo 25 de Mateus. Só para a gente estar posicionado aí, esse módulo a gente está estudando tudo o que Jesus ensinou, que é a parte negligenciada de Mateus 28, lá no finalzinho, né, quando ele fala, comissiona todo mundo, Mateus 28, 19 e 20, ele fala lá para a gente ir, fazer discípulo, né, de todas as nações, a gente ir para todos os cantos da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar, né, a fazer todas as coisas que ele ordenou. Essa parte da grande comissão é que ela é negligenciada, né? A parte lá de Marcos até que vai bem, sinais, maravilhas, tal, mas essa parte, né, de ensinar todas as coisas que ele ensinou tem ficado um pouco fora da igreja. E esse módulo a gente está tratando isso, né? Então a gente começou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, né? E estamos aqui percorrendo, estamos entrando no capítulo 26. E aí eu queria que alguém abençoasse a gente lendo Mateus 26, do 1 até o 5. Né? Então, Mateus, capítulo 26, dos versos 1 ao 5. Por Posso favor. ler, pastor? Já está aberto aqui. Amém. Então, vamos lá, Tereza. Tá. Até o 5. Tendo Até o Jesus 5. acabado, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias celebrará-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Deliberaram vender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Tereza, Ora, vamos parar aqui. Vamos parar até aqui. tá certo, pastor. Olha só o que é ser religioso. Cara, Jesus estava falando, daqui 2 dias a gente vai celebrar a Páscoa, né, a festa que todos eles celebravam, né, os judeus, e ele falou, eu vou ser entregue para ser crucificado. E aí os sacerdotes e os anciãos do povo, né, os religiosos, se reuniram tramando, né, para prender Jesus à traição e para matar ele. Mas o pensamento deles não era a vida de Jesus ou a traição, né, o assassinato, nada disso. Era para não tumultuar a festa. Ó, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Né? Então, assim, a gente sabe que nada sai fora da presciência de Deus. Né? Se alguém puder abrir e ler para a gente Atos 2, 22 e 23, esse tipo de texto, né, deve sempre nos confortar que nada sai fora da presciência de Deus, né?
Você não consegue pegar Deus de surpresa, né? Então, vamos lá. Quem pode ler Atos 2, 22 a 23? Posso ler? Posso ler? Pode Tá, ler, vai, Alan. lê, Alan. Obrigado. É 2:22? E o 23? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, você está vendo aí que o Alan leu para a gente no 23, né? Ó, o plano determinado, o desígnio determinado e presciência de Deus. Tá? Então, assim como na nossa vida, né? Aquele filtro que eu falo de Romanos 8, 28, né? Que se a gente ama a Deus e anda segundo o propósito dele, tudo, né? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, né? E aqui, por mais que assim, fala, nossa, mas como pegou Jesus e ali, mas conforme o plano designado, determinado e a presciência de Deus, né? Então, desde o início da criação, o Cordeiro já estava separado, né? Para nos salvar, né? Então, por mais que essas coisas a gente lê e fala, nossa, olha, mas o Senhor já sabia de todas essas coisas, né? Já separou o Cordeiro. E aí eu queria que a gente continuasse do 26, a TT leu até o 5, vamos ler agora do 6 até o 13, por favor. Quer que eu leia, pastor? Pode ler, do 26, Tá. 6 ao 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestai esta mulher? Ela praticou boa obra para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde foi pregado este todo o mundo, este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, nós estamos aqui, né? Você viu no verso 7, né? Um frasco, né, de alabastro com um perfume precioso. E Jesus falou que onde fosse pregado em todo o mundo esse evangelho, seria contado o que ela fez pela memória dele. Nós estamos aqui mais de 2000 anos depois e estamos contando isso, né? Então, assim, essa unção que ela fez para o sepultamento, né, de Jesus foi um ato de adoração, porque eu tenho falado disso, né, que não existe adoração sem custo ou sacrifício. A gente chama errado, né, louvor, né, e ação de graça como adoração, mas não é adoração. Tudo tem o seu papel, mas o nome, né, adoração não é aquilo. Adoração é sempre algo valioso para nós, ok? Que a gente entrega ao Senhor. Sempre é isso, né? E quando a Bíblia fala assim que Davi era um homem conforme o coração de Deus, vocês lembram aquela história lá em 2 Samuel, que ele não quis pegar de graça a eira de Araúna? Está lá em 2 Samuel 24, né? Ele ia fazer sacrifício e o Araúna quis dar para ele, né? A ira dele para ele fazer. E ele falou assim, não, eu nunca vou oferecer a Deus algo que não me custe.
Então, veja o coração, né, de Davi. E aqui, a gente precisa entrar no contexto, né, dessa passagem. Essa mulher podia muito bem ter usado um perfume barato. Ninguém ia falar nada. Pega um perfume baratinho lá e unge. Mas o que ela usou, igreja, custava em torno de 1 ano do ganho dela, do salário dela. 1 ano. Porque no outro texto, lá em João 12, né, lá fala que valia 300 denários. E o denário era um dia, era o salário de um dia de trabalho. Então, assim, vamos imaginar, só para a gente entender, né, porque às vezes a gente lê rapidamente a Bíblia e aí não para entender os detalhes, né? Vamos imaginar, igreja, quantos anos a gente precisaria trabalhar para juntar, para economizar 1 ano do nosso salário, do que a gente ganha. Você tem 1 ano guardado. Se você fizer uma continha boba aí, eu vou economizar 10%, você precisaria de 10 anos. Vocês estão entendendo, né? Porque a gente lê rapidamente e não para meditar nisso, né? Então, vejam aqui o que ela deu para ungir o Senhor. 1 ano do salário dela, né? Então, eu estou falando isso porque a adoração envolve sacrifício, tá, igreja? A verdadeira adoração. E aí Judas, né, havia dito lá para os outros, né, que era muito dinheiro, que devia dar aos pobres, né? E Jesus foi lá e repreendeu. Ele falou: por que vocês estão incomodando, né, importunando essa mulher? E ele se ofendeu com a correção de Jesus. E olha o que ele fez imediatamente no 14 e no 15. Quem pode ler? Eu posso. Vai. 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? Então, assim, né? A ofensa levou ele, né? Ele se sentiu humilhado pela correção. E veja só a diferença, né? Porque Pedro foi corrigido por Jesus e de uma forma muito mais drástica, né? Vocês lembram? Vá de retro, Satanás, né? Sai da frente, sai da minha frente, Satanás, né? Você é uma pedra de tropeço. E a reação dele, mais para frente, ele fala para o Senhor assim: para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Então, assim, a diferença, né, de como você recebe uma correção. E aí pagaram, né, eu estou continuando aqui no 15, ó, as 30 moedas de prata, e no 16 ele fala assim: e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então, assim, aqui a gente precisa analisar como que a gente age, né, igreja, eu e vocês, quando a gente é corrigido pelo Senhor ou por irmãos mesmo, né, anciãos, né, mais maduros do que a gente. Quando eu falo ancião, não quer necessariamente ser mais velho, né, ou ter mais tempo na igreja, não é isso. É espiritualmente, né, tá mais maduro a ponto de ver algo e nos corrigir. E mediante uma correção, a gente viu aqui que a gente pode seguir 2 caminhos, o de Judas e o de Pedro. Com o de Judas, a gente vai acabar destruindo as nossas vidas. E se a gente seguir o de Pedro, a gente pode seguir e encontrar as palavras da vida eterna, né? Então, cada palavra correta de correção que a gente recebe é uma palavra que direciona para a vida eterna. Então, por isso que Pedro, só o Senhor
tem as palavras de vida eterna, né? E aí no 17, Mateus 26, 17, ele fala assim, ó, no primeiro dia dos pães asmos, né, os pães sem fermentos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, onde queres que preparemos a Páscoa para comeres? Então, assim, a Páscoa era uma festa, né, que Deus havia estabelecido, né, para o povo desde o dia em que eles saíram do Egito, né? A gente tem um módulo na escola que fala das festas do Senhor, né, onde fala depois mostrando a luz, né, a Páscoa de Cristo, mas essa Páscoa que nós estamos falando é a que Deus estabeleceu para o povo de Israel no dia que eles saíram do Egito, né? E que era para ser um memorial constante, né? Uma lembrança de como Deus havia libertado o seu povo, né? Era uma festa simples, mas que tinha que ser passado de geração em geração para nunca esquecerem da libertação do povo, né? Do Egito. Deus havia instruído, né, que quando os filhos perguntassem o que isso significa, que eles deviam explicar como Deus, com a sua mão poderosa, tirou o povo do Egito. E eles repetiram isso aí ano após ano por mais ou menos 1.500 anos, né, até chegar em Jesus. E aí Jesus estava conduzindo, né, as pessoas da antiga aliança para a nova, enquanto a nova ainda não estava estabelecida, né? Ele veio na transição das alianças, né? Então ele continuava a obedecer às leis do Antigo Testamento que foram dadas aos judeus, né? Sempre que as pessoas vinham a ele por qualquer motivo, ele sempre ensinava a obedecer à lei. Por exemplo, né, os leprosos que foram curados, o que eles disseram? Vão mostrar seus sacerdotes. Isso é da nova aliança? Não, é da lei, né? E ele falava, ele disse aos fariseus lá, vocês devem pagar os seus dízimos em tudo. Então, ele obedecia à lei, mesmo aqui a gente vê que ele está guardando a Páscoa, que era da lei, né? Então, a gente vê como a Páscoa, né, essa festa ritualística deles, e Jesus guardava. E a gente pode aprender com Jesus com tudo o que ele fez, né? Não só o que ele falava, como pelo seu exemplo. Então, até algo pequeno que, de repente, a gente pode achar que não tem algum valor moral, se é ordenado por Deus, a gente vai fazer, né? Isso é o que a gente aprende, por exemplo, a quebra do pão ou o batismo. São duas coisas que Jesus instituiu. Não tem valor moral nelas, mas porque Jesus ordenou, a gente faz esse memorial, né? E a gente aprende com o exemplo de Jesus guardando, né, tudo que ele ensinou. E aí no 18, Mateus 26, 18, ele diz assim, ó, entrem na cidade e procurem um certo homem e digam a ele, o mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em sua casa com seus discípulos. Olha só que interessante aqui, né? Uma terra onde quase todos rejeitavam, né, a Cristo, mas ainda tinham alguns, né, sempre tem o remanescente, que estava disposto, né, ou dispostos, né, a abrir a casa para o Senhor, para Cristo, né? Jesus podia dizer, ó, eu quero um cômodo aqui da sua casa. É o que ele falou, ó, o tempo tá, vou celebrar a Páscoa na sua casa com os meus discípulos, né? Então imagine a liberdade que esse homem deu, né, a Jesus, que sempre que você quiser, você pode usar um cômodo aqui na minha casa. Que Jesus já sabia, ó, só diz lá que eu vou celebrar. Você pode vir pegar, pode vir, né? E é incrível, né, que ainda hoje graças a Deus, né, a gente conhece muita gente assim, né, que vive dessa maneira, que, Senhor, qualquer coisa que o Senhor quiser usar da minha casa é sua, né? Está disponível para você, porque senão Jesus não teria tomado a liberdade de dizer para os discípulos, né, ó, vai até lá e diz para aquela pessoa que eu quero celebrar a Páscoa na sua casa. Estão entendendo? Né? Porque isso aqui, igreja, é Jerusalém. Jesus vivia em Cafarnaum,
Então, a casa dele não estava em Jerusalém, mas ainda assim, ele podia dizer para alguma pessoa, eu quero usar um cômodo aí na sua casa, né? Então, assim, estar disponível, né, para o Senhor dessa maneira, quando ele precisar, né? Eu quero isso e você fala, está aqui, né? Desse jeito. E aí, se alguém puder ler do 19 até o 21, Mateus 26, do 19 ao 21. Eu leio, pastor. Amém. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E Ó, eles, pode parar muitíssimo. aqui, Tê, depois você Tá, continua. Aqui foi a tá. primeira vez que Jesus falou, né, explicitamente para os discípulos que algum deles ia trair. E olha que interessante, igreja, para a gente prestar atenção, a reação deles. Então Jesus falou assim, ó, algum de vocês vai me trair, né? E com todos os defeitos, né, dos discípulos que eles tinham, né, a gente pode ver uma coisa boa aqui sobre eles. Eles não julgavam uns aos outros, julgavam a si mesmo. Olha o que eles falaram no 22. Pode ler, Teteu, 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Então, olha que atitude, igreja, né? Por acaso sou eu? Ele está perguntando, né? Ah, alguém aqui vai me trair. E, em vez deles ficarem, será que é ele? Será que é aquele? Pô, tô achando que é. Será que vai ser eu? Né? Então, assim, é aqui, nesse ambiente, que o Senhor instituiu a mesa dele. Então, quando a gente se aproxima na mesa do Senhor, né? A Bíblia diz o que para a gente? Examine-se a si mesmo e assim coma do pão, não é? É, Então, assim, um exemplo disso, né, nos discípulos, quando na primeira quebra do pão, cada um deles, essa foi a primeira, né, ele estava estabelecendo a ceia da nova aliança, e cada um deles mesmo se examinou e disse: sou eu, Senhor? Será que sou eu? Então, esse é o espírito com o qual a igreja é construída, né? 1 Pedro 4,17, quem pode ler? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Primeira Pedro, 4. Não, 4 capítulo 4, verso 17. Achei aqui, vamos ver se é. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada? Ora, É, primeiro, é esse mesmo, pastor? é esse mesmo. Tá. Então, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, aqui é esse o espírito, né? O juízo começa pela casa de Deus, né? Então, assim, a gente, né, começa conosco. E aqui, quando eles falaram de traição, cada um já, será que vai ser eu? Será que sou eu? Né? A preocupação dele, né? Esse espírito de auto-julgamento, não de julgar o irmão. O irmão você vai lá, corrige, ora, mas o julgamento é em você, o auto-julgamento. Será que sou eu que vou fazer isso?
né? E aí Jesus, no 23, Mateus 26, 23, respondeu: o que comigo põe a mão no prato, né? Esse vai me trair. Tem algumas traduções aí diferentes, mas o que fizer isso vai me trair, né? E aí, quando a gente fala de traição, por que é tão sério, igreja, nesse caso em particular? Né? Por que é tão sério? Em João 13, a conexão com a mesa do Senhor, ele cita um verso, né, do Antigo Testamento, lá no Salmo 41. Ele fala: aquele que come pão comigo me trairá. Né? Já é um salmo profético. Então, assim, trair Jesus de qualquer coisa, em qualquer situação, já é coisa séria. Mas comer o pão com ele e depois trair é muito mais sério. É muito mais sério, né? Então, assim, a gente às vezes não pode perceber a seriedade disso, principalmente se você levar em consideração a cultura do Oriente Médio, né? Que eles andavam assim com o rosto coberto por causa do deserto, né? Por causa da insolação e tal, para se proteger das ventanias de areia e tal. E às vezes, assim, até se a pessoa era e tinha inimigos e chegava nas tendas assim coberto, né? Se ele sentasse na mesa e comesse alguma coisa e tirasse, né, o turbante, aquelas coisas, acabou o problema. A partir do momento que ele sentou e teve, né, uma mesa comigo, compartilhou o alimento comigo, né, nós já temos uma aliança, né, já temos aí um compromisso, já partilhamos algo. Então, assim, aquele que comeu pão comigo me traiu. Né? Então, ele está dizendo assim, essa quebra, na quebra do pão, a gente está falando do compromisso com Jesus, e não apenas com Jesus, mas com todos os que estavam, né, ao redor da mesa. E Judas traiu nesse ambiente, né? E por dinheiro. E o que a Bíblia fala, o próprio Jesus diz para a gente que tem quantos senhores nesse mundo? Né? São dois, né? Deus e o dinheiro. E a gente vê o início disso bem aqui, né? Que havia aqueles que queriam seguir Jesus e que tinha uma pessoa que estava disposta nesse meio a traí-lo por dinheiro, né? Então, assim, o que significa trair Jesus por dinheiro? É negar Cristo pela minha vida, pelas minhas ações, nos termos de hoje, para ter mais benefícios financeiros. Então, como que seria essa traição, a gente trazendo para o nosso contexto, né? Eu negar Cristo com a minha vida, pelas minhas ações, né? Para ganhar mais dinheiro ou algum dinheiro. No caso de Judas, foram 30 moedas, né, de prata, mas poderia ser até menos do que isso no nosso caso. O que a gente está negando, né, ao Senhor por algum benefício financeiro, né? Então, assim, no seu escritório ou no seu negócio, você, para fazer um lucrinho extra, um ganho a mais, você faz uma trapacinha. Você sonega alguma coisinha, você faz uma declaração falsa, um atestado falso. E se você está fazendo isso sendo cristão, né, se chamando de cristão, você traiu Jesus. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui, entendeu? É isso que ele está ensinando. Então, por causa de dinheiro, Judas trai Jesus, né? E no cristianismo, há crentes que não percebem, mas traíram Jesus por algum ganho terreno, né?
E é realmente verdade, existem dois senhores mesmo, né? Deus e o dinheiro, e é impossível, Jesus que diz, né? Servir ambos. Então Judas tentou servir ambos, mas descobriu, né? Finalmente que estava servindo mesmo era o dinheiro. Então todos aqueles que tentam servir a Deus e ao dinheiro hoje vão descobrir no dia final que também estão realmente servindo apenas ao dinheiro. Tá? Porque essa passagem explica muito bem a passagem dos dois senhores, né? E aí no 24, quem pode ler? Mateus 26, 24. Eu posso. Amém. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Vê como é sério, igreja, trair Jesus. Negar Jesus, né? Por alguma ação, né? Algum ganho ou lucro terreno, seja qual for, né? Negar a fé em Cristo ou até parar de segui-lo por um pequeno ganho, né? Ninguém pode saber, mas você deve levar essas palavras a sério, porque a palavra está dizendo que isso é trair Jesus. Não importa se foi Judas naquela época, né, ou qualquer outra pessoa hoje. O princípio é o mesmo. E é o que Jesus fala: é melhor para essa pessoa se ela nem tivesse nascido. Palavras de Jesus, é o que Jesus ensinou. Então, é uma palavra séria aqui, igreja, que Jesus ensinou. E a gente tem que estar vigilante para não trair Jesus por qualquer palavra ou ação, né? Para a gente não ser categorizado pelo Senhor como alguém sobre que é melhor que nem tivesse nascido. Palavras fortes, né? E aí a gente vê a hipocrisia de Judas em Mateus 16, 25, né? Judas que traía perguntou: por acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Então, é possível, né, que as pessoas sejam tão espertas que possam estar, né, traindo Jesus em segredo, já tendo coletado as moedas de prata, né? E ainda assim querendo sentar no meio do povo de Deus, quebrando o pão, né, agindo de todas as maneiras como um crente, né? E serem tão bons, né, atores, que pode perguntar na mesma linguagem dos outros, né? Senhor, não sou eu, sou. Então, esses pecados afligem a igreja cristã por 2000 anos, irmãos. E eles começaram aqui, ó, trair Jesus pelo amor ao dinheiro e com hipocrisia. Então, começou com Judas, né? E aí Jesus fala assim, olha, os que fazem isso é melhor que nunca tenham nascido. Né? E aí no 26, ele fala assim, ó, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. Aqui eu queria gastar tempo com vocês, irmãos, que é assim, o pão partido simbolizava o corpo partido, né? Esse é o meu corpo partido por vocês. Agora, o corpo físico de Jesus não foi partido naquele momento, e nem mesmo na cruz. Não foi partido o corpo de Jesus na cruz. Ele teve só 5 perfurações, mas não foi partido. O que ele quis dizer? Esse é o meu corpo partido por vocês. Né? Então, assim, havia algo, igreja,
dentro do corpo de Jesus, que por amor de nós, foi partido por 33 anos e meio, a vontade própria dele. Ele partiu por 33 anos e meio o corpo dele, a vontade própria. A gente faz muita coisa com os nossos corpos, né? Mas fundamentalmente a gente faz a nossa vontade, né? A nossa própria vontade, ou é só a vontade de Deus? Em tudo que a gente faz, a gente está fazendo ou a nossa ou a de Deus. Ok? Em todas as coisas. Jesus é lindo mesmo, amor. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2, por favor? Doze o Pode quê? ler? Ok. 12, 1 e 2. Pode ler. Posso ler? Pode ler, Uhum. por favor. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, ó, a conexão entre esses dois versos, entre o corpo, né? Ofereça o corpo e fazer a vontade perfeita de Deus, né? Que é o final. A perfeita vontade de Deus. Então, começa com usar o nosso corpo e termina com fazer a vontade perfeita de Deus, né? Jesus entregou o seu corpo, em Hebreus 10, 5, fala assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Está lá em Hebreus 10, 5. Eu vou passar depois no escopo da aula para vocês. Então, em outras palavras, desde que ele nasceu, o que ele estava dizendo? Com esse corpo, pai, eu vou fazer apenas a tua vontade. A declaração dele, ó, sacrifício e oferta não quisesse, mas preparasse um corpo para mim. Ele estava dizendo isso, com esse corpo, pai, eu vou fazer a tua vontade. Né? Então, para que a gente possa fazer a vontade de Deus em nossos corpos, algo dentro de nós precisa ser quebrado constantemente. O que é? A nossa própria vontade, igreja. Não tem outro jeito. Não tem atalho, né? É quebrar constantemente a nossa vontade. Então, esse é o significado de tomar a nossa cruz todos os dias, quando Jesus disse, né? Esse é meu corpo partido por vocês. Eles não entenderam naquela época, né? E Jesus mesmo disse, né, na ceia, em João 16, ele falou assim, ó, tem muita coisa que eu quero dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora, mas vão entender mais tarde. E hoje nós estamos entendendo, igreja. Hoje a gente está entendendo, né? Então, depois que o Espírito Santo veio, que essa quebra é interna. Esse é meu corpo partido por vocês. Né? Então, quando a gente participa do partido, pão, né, do pão partido, Senhor, em meu corpo também eu quero que a minha vontade seja quebrada, eu quero fazer a sua, essa é a declaração. Quero fazer a tua vontade. Esse é o significado de tomar a comunhão com Cristo. Quebrar a nossa para fazer a dele. Estão entendendo? Então, no verso 27, fala assim, ó, a seguir, eu estou em Mateus 26 ainda, povo.
A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, ele tomou o pão, deu graças e partiu, né? E tomou o cálice e deu graças. Então, havia em Jesus o tempo todo um espírito de gratidão ao ir para a cruz, irmãos. Espírito de gratidão em ir para a cruz. Então, a gente que viu, né, o caminho que Jesus percorreu, veja o espírito, né, de gratidão dele, para onde ele estava indo, e ele dando graças ao Pai. Então, assim, a gente, seguindo os passos de Jesus, carregando a nossa cruz, né, a gente precisa ter o mesmo espírito, porque se a gente morrer com ele, certamente viveremos com ele. Mas tem como viver com ele sem morrer com ele? Tem como ter a ressurreição sem ter a morte? Então, assim, né, igreja? Os crentes não experimentam, né, a vida da ressurreição de Jesus porque não estão dispostos a seguir por esse caminho, o da cruz. Mas eu não posso carregar a dele nem a de ninguém, do meu irmão. O Alan não pode carregar a minha, eu não posso carregar a dele. Cada um pegue a sua, o caminho da cruz. E os crentes ficam pensando que é um caminho de morte, de desgraça, porque não entendem o evangelho, porque é um caminho de vida, porque depois da morte é a ressurreição. A gente precisa enxergar isso, né? E é isso que está testemunhando a quebra do pão. A vida, a morte e a ressurreição, né? Então, o significado daquele sangue, né, daquele cálice que simbolizava, né, o sangue de Jesus que seria derramado na cruz. E ele relaciona isso a quê? A uma nova aliança, né? Ele fala uma nova aliança no meu sangue, né? Porque no antigo, vocês lembram? O sangue de animais, né, aspergidos no tabernáculo, no altar, né? E aqui Jesus está dizendo assim: ó, estou estabelecendo com vocês, meu povo, uma nova aliança através da entrega da minha vida. Então, através do meu sangue que eu vou derramar, o sangue da nova aliança é que vocês vão ter o perdão dos pecados. Porque na antiga aliança, igreja, eu bato muito nessa tecla porque a gente tem que entender isso no espírito, né? Os pecados só eram cobertos. Só cobertos, né? O Salmo 32 fala: bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Né? Mas na nova, o pecado não é só coberto, ele é limpo. É o preço que Jesus pagou, né? Então, nessa aliança, Jesus derramou o sangue na cruz, cada gota derramada foi para que os nossos pecados, os meus pecados, os de vocês, fossem limpos. Limpeza total dos pecados, né? Então, entendendo isso, né? O que significa uma nova atitude que a gente tem em relação ao pecado? Né? É isso que a nova aliança significa, né? A gente pensa, a gente vê o preço que foi pago para nos livrar do pecado. E aí, como eu vou agir com o pecado sabendo esse preço? Não é mais de touro, de bode. É o Filho de Deus que viveu uma vida de entrega, fazendo a vontade do Pai, 33 anos e meio sem pecar para ir para uma cruz, para nos livrar dos pecados. E a gente vai levar o pecado de maneira leviana? Então, a quebra do pão, igreja, é muito significativa. A gente tem que
entender isso e levar com seriedade, né? Porque muitos cristãos vêm à mesa do Senhor sem levar essa questão muito a sério. Vem meio que no ritual lá, tipo a hóstia, sabe? Entra na fila, tá todo mundo indo, eu vou lá comer também, né? Só que uma vez que a gente entende, né, a nova aliança, e a gente entra nela, a gente descobre que esse pão não apenas simbolizava o corpo de Jesus que foi partido, mas também o corpo de Cristo hoje. Os diferentes membros desse corpo, né? 1 Coríntios 10, 16, 17, 18 fala muito disso, né? Então, assim, todos nós, quando estamos quebrando aquele único pão, a gente está dizendo que temos um compromisso com esse corpo, né? Então, com quem eu estou quebrando o pão, eu estou aliançado, eu estou compromissado. Isso mostra esse duplo significado, né, de partir o pão. Os discípulos não podiam entender naquela época, né, porque não tinha o Espírito Santo, mas hoje a gente tem a revelação da palavra pelo Espírito, né? Então, o corpo de Cristo, em primeiro lugar, né, vai se relacionar com o corpo de Cristo, no qual a vontade dele foi quebrada por 33 anos e meio. Isso é que o corpo é o partir, o corpo partido. Não é despedaçar Cristo, as pessoas não entendem muito isso, né? Por 33 anos e meio, a vontade dele foi quebrada. E, em segundo lugar, o corpo com o qual a gente se reúne hoje, quando a gente quebra o mesmo pão, o que é o oposto da traição. Entendeu? É um povo que está unido, cara. É um corpo, né? Então, cada crente deve escolher andar pelo caminho que Jesus andou e se comprometer com o corpo de Cristo. Porque, do contrário, a outra alternativa, o que, que é? A traição de Judas. Entendeu? Essa é a mesma. Uma pessoa que não quebra o pão, né? Um não cristão que está no mundo, não pode trair porque não afirma estar seguindo Cristo. Para ele é diferente. Mas se a pessoa finge ser cristã e não anda nesse caminho, é uma traidora, essa pessoa. Entendeu? Se a pessoa finge ser cristã e não está andando nesse caminho, é uma traidora. Então, olha o que Jesus disse no verso 29, né, de Mateus 26. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. Então, é a referência, né, da cruz, né, nunca mais, e da segunda vinda, né, onde ele vai beber, né, o vinho novo no reino do Pai. Em 1 Coríntios 11, né, a gente é informado que é para proclamar a morte do Senhor até que ele venha, né? Então, quando a gente proclama a morte, que é passado, a gente fala até que ele venha, que é futuro. Então, a quebra do pão aponta para trás, né, a morte de Cristo, e para frente, a vinda de Cristo. Né? Um memorial, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque uma vez que Cristo vem, isso acaba. É até ele vir que a gente está fazendo isso, né? Então, é esse testemunho de que a gente acredita, né, na morte de Cristo pelos nossos pecados e também acredita que ele vai voltar e tudo isso vai acabar, né? Um tempo que ele vai vir com o reino, né? O reino do Pai estabelecido. E aí ele vai beber da videira com você e comigo. E a gente vai estar festejando, né? Quando Cristo voltar. E aí no 30 fala assim, ó, depois de cantar um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras, né? É interessante ver assim esse versículo, né? Que ó, cantando um hino um pouco antes dele ir para a cruz.
Um pouquinho antes da cruz, ele não estava sombrio, né, amargurado, ele estava cantando um hino. Você imagina assim, né? Você está louvando ao Senhor, você sabendo que vai ser traído, capturado e morto na manhã seguinte. E você está louvando ao Senhor, né? Esse é o espírito com o qual a gente vai para a cruz, né? A gente vai nesse espírito de louvor, né? Porque Deus sabe que nada pode nos acontecer fora do plano perfeito de Deus, né? Romanos 8:28, né? Então, a gente leu, Alan leu para a gente, né, que o plano designado, determinado e a presciência de Deus, né? Então, não há nada que possa nos acontecer que não esteja, né, nesse plano pré-determinado por Deus. E a gente, se a gente andar, né, em amor e no propósito, a gente sabe que vai haver ressurreição. Não tem dúvida, né? Então, há muitas coisas maravilhosas que Jesus ensinou aqui e elas não poderiam, né, ser compreendidas na época pelos discípulos, porque eles não tinham o Espírito que hoje nós temos, né? Nós temos a palavra e o Espírito. E aí, para finalizar o 31, Jesus disse aos discípulos, né, ó, essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia, né? Ele citou aqui, igreja, Zacarias, né? Zacarias 13, que fala, fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, né? E é uma das estratégias também do inimigo é sempre atingir os pastores, né? Sempre atingir os pastores das igrejas, né? Por isso que, assim, o nosso conselho é sempre, né, ser cuidadoso, né? Você que tá numa liderança, né, que pastoreia vidas, né? Seja vigilante, sabe? Não traia, não, seja leal e verdadeiro, caminhe no caminho da cruz, porque senão o seu mau exemplo pode dispersar as ovelhas. Dispersar as ovelhas, né? Ferirei, né? O pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, e ele também, né? Isso também era uma profecia referente a Cristo, obviamente, né? Que o pastor seria ferido e que as ovelhas seriam dispersas, né? E aí Pedro, né? Vai lá, toma a palavra e diz a Jesus no verso 33, ó. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Esse cara era fraco, o Pedrão, né? O cara era autoconfiante, autossuficiente, né? Ele não estava absolutamente preparado, né, nesse momento aqui, para liderar nada nos termos do Senhor. Né? Eu sempre falo que o reino é o mundo ao contrário. Né? Tudo que você aprende no mundo, não usa no reino, que é o contrário. Né? E qualquer pessoa autoconfiante e segura de si mesmo é totalmente inadequada para a liderança cristã. Totalmente inadequado, né? E até pode ser adequado para uma liderança do mundo, nos negócios, isso não tem, é outra coisa, mas não no reino de Deus, não no mundo cristão. No mundo cristão, o requisito mais importante é falta de confiança em si mesmo, acompanhada de confiança total em Deus. Presta atenção. Falta de confiança em si mesmo, acompanhada de total confiança em Deus. Então, assim, tem 3 tipos de pessoas, né? Uma, como Pedro, totalmente autoconfiante, né? E inútil para Deus. A outra, totalmente desprovida de autoconfiança, também inútil para Deus. E a terceira categoria, que são as úteis para Deus,
que elas são totalmente desprovidas de autoconfiança, mas têm total confiança em Deus. Esse aí, igreja, vocês precisam prestar atenção nisso, é o significado da circuncisão. Em Filipenses, né, a gente tem a explicação da circuncisão na nova aliança. Filipenses 3:3. Quem pode ler para a gente encerrar? Eu leio. Amém. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Tá vendo? Então, circuncisão é isso. Não confiamos na carne. Então, assim como no Antigo Testamento era um corte da carne e o descarte, né, da carne, o significado espiritual disso é que nós não temos confiança na carne. Nós não confiamos em nós mesmos, mas nas coisas de Deus. E a gente reconhece que sem Cristo nada a gente pode fazer. Então a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o coração. Provérbios 3:5. Então, assim, Pedro precisava ser quebrado dessa autoconfiança. É por isso que Deus permitiu que ele falhasse lá 3 vezes, né, negando o Senhor. E aí isso quebrou completamente ele, destruiu a autoconfiança dele. Porque ele viu que 3 vezes ele negou. E aí, só para finalizar, ó, Jesus disse para ele, ó, em verdade lhe digo, nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí ele insistiu, né, Pedro? Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Então, assim, ele estava tão autoconfiante que mesmo que Jesus, né, o Filho de Deus, dissesse para ele que ele ia negar 3 vezes, ele disse que não. Só que ele negou, né? E aí isso destruiu completamente. Ele perdeu, né, essa autoconfiança em um momento, né? E a Bíblia fala que ele saiu e chorou amargamente, porque ele estava quebrado, né? Ele foi reduzido a nada. Então ele estava pronto para lá em Pentecostes ser um líder. E esse tem sido, igreja, o caminho de Deus para todos os seus líderes. Se vocês forem fiéis à Bíblia, vocês vão ver. Jacó teve que se tornar Israel, né? Seu quadril foi quebrado. Moisés teve que passar 40 anos no deserto para se livrar da autoconfiança, né? Esse tem sido o caminho de Deus com todos os grandes líderes, né? E você tem qualquer tipo de responsabilidade entre o povo de Deus e está confiante em si mesmo e nas suas habilidades, você ainda não está apto. Ok? Você não está apto até chegar ao ponto de que essa autoconfiança ser destruída, né? Jogada fora. E aí você está circuncidado espiritualmente. E assim você pode servir a Deus. Né? A lei lá na antiga aliança era muito clara, né? Se você não fosse circuncidado, você não podia fazer parte do povo de Deus. E na nova aliança, o significado espiritual é que somente aqueles que não têm confiança na carne podem realmente servir a Deus. Isso é o que a palavra está ensinando, né? Então, não foi apenas Pedro que disse isso, né? Os outros discípulos também disseram a mesma coisa, mas não tão contundentes, né, como Pedro. Mas eles disseram, nós não te negaremos, né? Não cairemos. Mas ainda assim, todos, sem exceção, fugiram do Getsemane quando os soldados capturaram Jesus, né? E aí, a semana que vem, eu estourei um pouquinho. Eu queria só terminar esse raciocínio, porque como o mundo bate totalmente ao contrário, isso é difícil, isso é só no espírito que a gente acessa, né? Porque o mundo é o oposto disso. Mas a semana que vem, a gente vai continuar do verso 36, do versículo 36, né? Quando ele falou para eles sentarem que ele ia orar,
né? Essa parte é tremenda também, muito ensino aqui, esse período de agonia do Senhor lá no Getsemane. Tá? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente continua do verso 36, tá bom? Mateus 26, 36, porque se a gente entrar nisso, a gente fica mais 1 hora aqui, pelo menos.